e vim trazer para vocês um pequeno conteúdo, né? Eu acho que é muito importante para os pais e também até para os treinadores de futebol, até porque eu vivo isso também, né? Então a gente, quando convive com esse assunto que eu vou falar para vocês, a gente acaba passando também por experiências, né? Então a gente pode contar nossas experiências e a gente também pode estar ajudando, quem sabe aí, né, um pai, um atleta, até mesmo um treinador de futebol. Essa semana, no grupo do WhatsApp que eu participo, né, de treinadores, veio uma discussão, né, sobre quem mais atrapalha o atleta, né? Se é o treinador, se é o próprio pai ou a mãe, né, alguém da família, né, se é o torcedor, né, o próprio jogador, se ele se atrapalha, enfim. Uma discussão que bem abrangente, né, porque eu acho que cada um atrapalha um pouquinho, né, mas existem situações que atrapalham mais, né, na minha visão. E aí eu fiz uma pesquisa, né, muito rápida aqui no meu Instagram e ficou realmente comprovado que as duas coisas que mais foi citado na nossa discussão de treinadores atrapalha. Primeiro, que mais atrapalha, no que a gente assim mais concordou, é os próprios pais, né? E eu vou explicar por quê. Por que os pais atrapalham os seus filhos nesse processo dele, né? Até chegar a um clube, né? Então, quando ele está também num clube, de que maneira que esse pai pode estar atrapalhando o filho. A outra coisa é o próprio jogador, né? O próprio jogador, ele também se atrapalha, né? E as duas pesquisas, né, no qual vocês vão dar uma olhadinha aqui agora, né, vocês vão ver que a porcentagem é muito alta, né? Então, assim, realmente dentro daquilo que nós treinadores estávamos conversando, né, acabou, né, dentro da minha pesquisa, acabou acontecendo da gente estar um pouco certo desse assunto. Bom, quem atrapalha, né, quem mais atrapalha, né, é o treinador, é o próprio atleta, é o pai do jogador, o pai que eu digo, talvez o pai, a mãe, né, o responsável dele, pode ser um avô, pode ser um tio, né? Bom, eu tenho visto aqui na minha escola alguns atletas que jogam numa certa posição e ir para o clube e chegar no clube o atleta mudar totalmente dessa posição, né? Eu tenho, por exemplo, aqui o caso do Alisson, por exemplo, né? O Alisson é um atleta 2007, né? Sempre jogou ali de meio atacante, meio armador, né? Teve poucos momentos que jogou de atacante de beirada, mas ele chegou no Atlético e hoje ele é um lateral esquerdo, né? O Alisson, eu posso dizer para todos aqui que foi uma experiência totalmente positiva, né? Por quê? Porque o Alisson, eu não tive nenhum tipo de problema com o pai, né? Até porque eu mudei muito pouco também a posição dele, então não foi mudada essas posições, ela foi sempre mudada próximo ao gol, né? Mas acontece muitas situações aqui do atleta jogar próximo ao gol, ele ser um atacante de beirada, extremo, meio atacante, um meio armador, né? E aí você deslocar esse atleta para a linha mais defensiva e a gente ter um desconforto do pai que está assistindo o jogo, ou da mãe que está assistindo o jogo, ou até mesmo das outras pessoas que estão assistindo, né? Que elas se perguntam, por que o fulano de tal, né, que no jogo passado era atacante, hoje está jogando de lateral, né? Então, por que o treinador faz isso, né? Eu vou explicar para vocês por que o treinador faz, né, e por que o pai atrapalha, né? Primeiro que o treinador faz isso porque é necessário hoje no futebol o atleta ter conhecimento de outras posições, né? Pelo menos, né, além da dele, mais duas posições, né? Se ele é um jogador canhoto, de muita qualidade técnica e é um jogador promissor, né, muito provável, né, de utilizar esse jogador na beirada do campo como atacante extremista ou até mesmo como meio atacante e geralmente o lateral esquerdo. Isso aí é muito normal, né? Se o jogador é um jogador defensivo, né? Ele é um defensivo, ele é um volante muito defensivo, mas ele tem ali uma estatura alta, é muito provável de o treinador pegar esse atleta e botar ele de zagueiro, colocar ele também de lateral e às vezes até colocar como meia, né? Justamente para que ele possa participar mais. Então, assim, cada treinador tem uma situação de entender, né, a necessidade desse jogador. E aí, geralmente o pai, né, ele atrapalha, né, esse processo. Por quê? Porque ele, na escolinha de futebol,
o pai, ele acha que entende de futebol na cabeça dele, porque ele joga futebol, ele bate a pelada dele, né? Às vezes ele passou pelas categorias de base de algum clube, então na cabeça dele ele entende muito de futebol, ele conhece muito a família, né, e etc. Ele se conhece, ele acha que ele é o dono, ele é ele que manda no filho, né, e isso aí acaba incomodando ele. E aí o que acontece? Geralmente o atleta, né, o treinador, perdão, ele fica constrangido, né, porque ele está tentando trabalhar de uma forma positiva para o atleta. E esse atleta, né, muitos dos atletas, pelo menos comigo é assim, eles são muito obedientes, né? E a gente pede para ele, explica para ele o porquê daquilo, né? Hoje você vai jogar de lateral por causa disso, disso, disso. Às vezes por necessidade, às vezes mesmo para mudar de posição, mesmo por várias situações, né? E isso é bom para o conhecimento do jogador, né? Até porque às vezes o jogador joga numa posição próxima ao gol, né, e ele não gosta de marcar, e às vezes quando ele joga numa situação mais defensiva, ele é obrigado a marcar. E como o futebol hoje pede a intensidade com bola e sem bola, muitas das vezes é muito importante isso. É importantíssimo, né? Na verdade, isso é muito importante. Mas aí o pai atrapalha o menino, porque muitas das vezes o pai, ele sai de casa, se é um filho atacante, por exemplo, está próximo ao gol, ele já fala pro filho, hoje o papai quer ver o filhão fazer uns 2 gols, né? Brilha hoje, entendeu? Às vezes a mãe fala, meu filho, faz um gol, quero um coração, quero isso, quero aquilo. E aí, chega no jogo, o garoto, ele acaba virando um outro tipo de jogador em campo, ele muda de posição. E aí, meu amigo, é o grande problema que a gente encontra na beira do campo, né? Aquela insatisfação do pai. Aí o pai, ele não entende o processo, ele quer tirar o filho da escola, entendeu? E muitas das vezes é um jogador bom. Às vezes o jogador, isso é uma coisa muito interessante das pessoas entenderem, a avaliação que tem que se fazer de um atleta de futebol é principalmente que tipo de competição que ele joga, né, aonde que ele joga. Né? Às vezes ele é muito bom em determinada escolinha de futebol, em determinada competição. Às vezes, numa competição de um nível mais alto, já naquela posição ele já não funciona tanto. Então, às vezes, tem que ser deslocado para uma outra posição. Né? E isso é bom para o atleta, por quê? Porque quando ele vai fazer, né, um teste num clube, muitas das vezes os treinadores mudam o atleta de posição, entendeu? Às vezes ele não consegue se adaptar na posição X, ou o próprio treinador, quando ele pega na planilha e vê lá fulano de tal, meio campo e tal, e aí ele olha e vê assim, pô, esse garoto não tem perfil de meia, por causa que, poxa, ele quando domina a bola, conduz a bola com a cabeça abaixada, né, conduz a bola de uma maneira assim, conduz a bola da maneira assada, quando ele é muito ansioso para finalizar, né, ele tem uma deficiência assim, uma deficiência assada, mas ele é muito forte, ele marca bastante. Então, às vezes, o treinador pega esse jogador e coloca numa outra posição. Né? E aí, quando isso acontece e o atleta tem conhecimento da outra posição, a chance dele passar no clube é muito maior. Né? Então, assim, nós treinadores tentamos fazer de uma forma para ajudar o atleta, mas muitas das vezes o próprio pai ou a própria mãe atrapalha o jogador nesse sentido. Né? Às vezes porque o futebol, o que acontece? Ele é um esporte de uma vaidade muito grande. Né? Então, muitas pessoas quer fazer gol, como eu falei anteriormente, quer fazer um coração para a mãe, às vezes a namorada está lá na beira do campo, quer mostrar para a namorada e tal, né? Quer o seu nome em evidência, quer ser falado, quer ser comunicado. Então, assim, essa vaidade no futebol atrapalha muito o atleta, né? Porque o pai quer ver isso, a mãe quer ver aquilo, o próprio jogador quer ver assim, às vezes ele fica até insatisfeito, né, em mudar de posição, mas o bom treinador que tem a essência, um bom conhecimento, né, do trabalho de futebol, em todas as posições, quando o cara faz um trabalho institucional, quando ele faz um trabalho sistêmico, quando ele faz um trabalho analítico, quando ele faz um trabalho integrado, quando ele faz um trabalho tático, né, quando ele muda as posições, quando ele faz as variações dentro do jogo, ele começa a observar, né, as características ideais do jogador para determinada posição. Então, às vezes, o próprio pai não tem esse conhecimento. Então, por isso que eu, dentro dessa discussão que a gente sempre, né, veio falando, comentando, né, e sem contar também a pressão que o próprio pai faz na beira do campo, né, e grita, e fala, e berra, né, e cobra demais do menino, né, então, assim, às vezes o garoto não está preparado, às vezes uma criança de 10, 11, 12 anos, 13 anos não está preparada, e às vezes a própria criança só está ali na escolinha de futebol mesmo para se divertir, né, para jogar uma bola, né, até porque hoje o mundo ficou um pouco diferente. Então hoje as crianças não se divertem muito, né, na beira da sua rua, num campinho,
né? Então, né, ele opta por uma escolha de futebol justamente para tá no futebol, para estar jogando futebol, para estar com os amiguinhos, com os colegas. Então, às vezes, essa pressão, né, que é feita pro menino, né? Por que você está no banco? Por que você não é titular? Por que você não fez gol? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Atrapalha e atrapalha muito, mas muito a criança que está iniciando, né? E quando essa criança consegue, né, passar por essas etapas aí de pressão e ele é aquilo que ele quer realmente, né, e ele tem uma obediência muito boa com o seu treinador e às vezes ele esquece um pouco que o pai está ali na beira do campo e ele vai para um clube fazer teste, a chance dele passar no clube é muito maior, porque ele tem um conhecimento maior, né? Ele tem uma confiança muito grande no seu treinador e ele consegue entender o porquê que, hoje eu joguei de lateral, hoje eu joguei de volante, hoje eu fui para minha posição de origem, hoje eu sou atacante, mas eu estou sempre revezando, dentro dos trabalhos em campos reduzidos, né? Eu participo em todo o setor do campo, então esse atleta tem uma chance maior. O outro questionário, né, que foi feito foi a respeito, né, dessa situação dos atletas, né? Se as redes sociais atrapalham o jogador, né? Além das redes sociais, a preguiça, né? Até porque o garoto que está na frente do Netflix, ele está no celular, geralmente ele está ou na sua cama, ou ele está no sofá, né? E ele está ali tomando seu refrigerante, que é um grande veneno para um atleta de futebol, está comendo bolacha, né? Com biscoito recheado, né? E ele está ali se alimentando muito mal, né? Ele não faz ali muito exercício físico, né? E ele acaba até futuramente tendo doenças gravíssimas, né? Por conta dessa comodidade que ele acaba tendo, né? Essa questão do pai, hoje, o pai e a mãe, né? Uma vida muito mais acelerada que era antigamente, não consegue dar muita atenção para o filho, então é muito mais fácil comprar um celular, dar para o filho e deixar o filho lá no canto brincando com o celular, né? Então por isso que as escolinhas de futebol hoje, elas enfrentam assim, um problema muito sério, né? Hoje as escolinhas, antigamente a escolinha tinha 400, 500, 600 alunos, hoje uma boa escolinha de futebol, no máximo que ela tem é 150 alunos, ela não consegue obter mais que isso, né? E muitas das vezes o pai até força a criança a ir para uma escolinha, né? Um pouco, essas escolinhas um pouquinho mais sociais, né? Para se divertir um pouco, né? Sair um pouco do celular, entendeu? Mas a criança, ela acaba criando esse vício, né, do celular, né, e acaba aí, né, tendo nas redes sociais muito mais divertimento do que ele sair da casa, correr, se esforçar, né? Então ele fica ali meio cansado, meio indisposto, né, meio preguiçoso e acaba não conseguindo aí chegar naquele objetivo. Então assim, eu vejo assim o futebol hoje um pouco mais difícil do que era antigamente, né? Eu trabalho com futebol há 20 anos, então estou com 2 décadas, né, trabalhando com futebol. A primeira década foi muito mais tranquilo, né? E já estou indo para a terceira, na verdade. Eu já estou com 21 anos de futebol, então já passei do primeiro 10 anos, já passei do segundo, né, dos 20 anos, agora estou indo para a terceira década, já estamos com 21 anos. Então já estamos no primeiro ano da terceira década, né? Então assim, eu vejo hoje muito mais difícil, né? Você pegar o atleta, né, levar para o campo, disciplinar, entendeu? E hoje tudo se tornou um pouco mais difícil. Então assim, um atleta de futebol que hoje, eu vejo muito isso, né, garotos que já estão em clubes, inclusive, né, e acaba ficando muito tempo fazendo um videozinho no TikTok, né, aquela coisa toda, ele acaba perdendo o foco e ele acaba até sendo dispensado. Na minha escola, por exemplo, alguns atletas já foram dispensados no ano de 2021 e estão até retornando para o Tigres agora em 2022, né? Então assim, a gente vai sentar, vai conversar, né? Saber até o porquê, o que aconteceu de verdade, de fato, com esse jogador. Vou entrar em contato, inclusive, com os clubes para saber o que aconteceu, né? Para a gente tentar melhorar e ajudar esse atleta de alguma forma, até a própria família. Na verdade, eu sempre costumo dizer que o elo tem que andar junto, né? Que é a escolinha de futebol, o atleta e a família. Se não houver esse elo junto, infelizmente fica muito difícil, né, do garoto ter sucesso no futebol. Então assim, deixo esse conteúdo para vocês, né, dessas informações. Não é uma coisa totalmente minha, uma opinião minha, eu acho que é uma opinião de uma maioria, né, no qual tem que ter, os pais têm que vigiar, sim, seus filhos, né, tem que ter horário para mexer no celular, tem que ter responsabilidade, tem que estudar, tem que ter responsabilidade em casa, né, tem que ter compromisso com aquilo que ele realmente quer, porque se acaba achando a comodidade do celular em casa, refrigerante, pipoca, biscoito, doce, bala e por aí vai, então assim o garoto acaba crescendo um garoto frágil, né, um garoto que no futuro com certeza vai dar problema aí
para ele mesmo, né, na grande verdade. Primeiro, né, vai incomodar bastante a família, depois para ele mesmo, porque foi um garoto que não foi doutrinado e nem ensinado a vencer na vida. Beleza, pessoal? Então deixa esse conteúdo para vocês aqui. Você papai, você mamãe, é muito importante você deixar os professores trabalhar, é muito importante vocês vigiar o seu filho, é muito importante vocês dar regra para os seus filhos, porque é dessa forma que vocês vão conseguir ajudar. Não é gritando na beira do campo, não é xingando o treinador, não é fazendo pressão na criança, não é ficando chateado porque mudou de posição que você está ajudando o seu filho. Aquele que realmente ajuda o seu filho no futebol é aquele que pensa como gestor. Se você pensa como pai, como coração, infelizmente você vai acabar atrapalhando. Beleza, pessoal? Muito grato a todos aí por acompanhar o canal. Com certeza eu vou estar trazendo outros conteúdos, vou estar trazendo para vocês aí também alguns treinamentos, né, que a gente vai estar filmando, vai estar fazendo, vai colocar aqui no canal. E agradeço a vocês que puderem dar essa moral pra gente, está crescendo o nosso canal aí do Raí do Professor, né, e quem sabe aí a gente está expandindo cada vez mais, né, esses conteúdos para a gente poder estar ajudando algumas pessoas. Um forte abraço a todos, fique com Deus.